Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui no tempo da primeira Igreja Batista de Campo dos Goitacazes para dar início à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer a você que está entrando aí nas redes sociais para estar junto conosco, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Muito obrigada, Jesus, porque Deus tem, assim, estado conosco, tem nos fortalecido e tem nos dado a paz. Só o Senhor que nos faz, a cada dia, prosperar e viver cada dia vivendo segundo a graça de Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está aqui junto conosco. Muito obrigada a você que está trabalhando para que a EBD funcione de acordo com a vontade que o Senhor quer e que eu quero, ou que o pastor queira, ou que um dos nossos irmãos que estão sentados aqui no templo queira. Porque tudo que nós fizemos, nós fazemos para honrar o nome do nosso Deus. E eu quero pedir neste momento, o Paulinho, ele vai brilhantar conosco hoje. Um bom tempo que o Paulinho não vem, né, Paulinho? Então, que hoje Deus possa te abençoar, possa estar enriquecendo a sua vida e que você seja um instrumento na obra do Senhor. E você que está aí em casa, vamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Tua fidelidade. Todos aqui conhecem, né? Nós vamos estar declarando isso para Deus. Essa semana, um dos dias lá em casa do nosso culto doméstico, cada dia é um de nós, né? Eu, Leise e Rebeca, que falamos, lemos algum texto. E teve um dos dias da semana que foi meu e eu falei com elas duas lá e para mim também, a respeito do que Deus fez na vida de Moisés e depois de Josué, né? Abriu o mar, depois abriu o rio, dizendo assim para o povo: não importa quem vai estar na frente liderando vocês, o milagre é meu. O milagre é meu. E a gente precisa confiar sempre nisso. E é um privilégio quando Deus usa cada um de nós. É privilégio nosso participarmos da obra do Senhor. Deixar com que Ele nos use. Impressiona fidelidade todos os dias, misericórdia se renovará. Deus de promessa, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança.
és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Impressiona sua fidelidade. Todos os dias tua misericórdia se renovará. Deus de promessas, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. A terra e o céu tudo pode passar. Tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Fiel sempre será. Esse é o hino, esse é o cântico, esse é o louvor que mexe comigo e mexe com você. Porque é fiel. Sempre nós temos que estar na presença do Senhor. Neste momento, eu vou convidar a irmã Kátia. A irmã Kátia, ela vai dar a lição de hoje. E, Kátia, eu orei por você. E eu tenho certeza que você que está em casa também orou pela Kátia, porque domingo passado eu pedi que nós, Pipe Campos, estivéssemos juntos, orando e agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã. Vem cá. E nesse momento, eu vou agradecer a Deus, porque você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para a honra e glória do nome de Deus. A Kátia hoje vai falar sobre um assunto muito importante para mim e para você. Uma coisa que eu tenho que fazer, que Paulinho tem que fazer, que a Hilda tem que fazer, que o irmão Paulo Pereira também tem que fazer, que todos nós que estamos aqui precisamos fazer. É esquecer do nosso orgulho. Isso é uma coisa muito séria. Então eu vou pedir a Deus, vou te agradecer a Deus por você. E sendo assim, você fique à vontade. Até 3h da tarde você pode continuar falando, tá? Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer porque hoje é o teu dia. E como é o teu dia, Senhor, nós estamos aqui juntos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que nos acompanha nas redes sociais, por aquelas pessoas, ó Deus, que não são da nossa igreja, mas são de outras igrejas que estão lá também nos assistindo. Que a tua graça e a tua mão toda poderosa, Senhor, possa estar alcançando, ó Deus, essas pessoas. E se porventura, ó Deus, estiver na rede social, alguém, Senhor, que ainda não entendeu qual o teu propósito aqui, ó Deus, na vida de cada um de nós.
que hoje seja um dia, Senhor, pronto para essas pessoas estarem colocando as suas vidas no seu altar. Muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Muito obrigada, ó Deus, pelo seu povo. Muito obrigada, ó Deus, porque nós estamos aqui. Muito obrigada, ó Deus, pelo seu louvor que fala tão forte aos nossos corações. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. E agora, Senhor, neste momento, eu quero te pedir que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre a vida, ó Deus, da irmã Kátia, de toda a sua família. E juntos, ó Deus, colocamos a vida do nosso pastor e de sua família, ó Deus, nas tuas mãos. Continue, ó Deus, nos abençoando e nos dirigindo hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. O nosso tema, como a Edneia falou, a irmã Edneia falou, é sobre esquecendo o orgulho. E o nosso tema o nosso texto bíblico se encontra em Esdras, capítulo 9. Deixa eu fazer aqui um apanhado histórico. Um apanhado histórico para a gente contextualizar, né, a realidade daquela época. Esdras era sacerdote e escriba, como foi dito domingo passado, né? E ele tinha a responsabilidade de guiar o povo de Israel, né, que estava exilado, né, encaminhar na presença de Deus, lembrando ao povo o pacto que Deus, a aliança que Deus fez com ele, né, com o povo de Israel, com o povo judeu. E, naquela época, o povo vivia cativos por outros povos, exilados em outros povos. Toda vez que eles estavam na obediência com Deus, eles estavam sendo abençoados. Eles eram livres. Quando o povo pecava, quando o povo abandonava a lei de Deus, eles eram cativos, eles eram, né, perdiam a sua liberdade. E aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 9, vai apresentar uma realidade dessa. Quando Esdras volta, né, dos seus afazeres, no capítulo 9, versículo 3, no versículo 2, diz assim: porquanto tomaram Esdras chega, estava ensinando, né? Naquela época era o período que eles estavam restaurando a cidade de Jerusalém e o templo. O que aconteceu nesse período? Houve 3 grandes reformas durante o exílio. A primeira reforma foi com Zorobabel. A primeira liderança foi com Zorobabel. A segunda liderança, agora com Esdras. E a terceira liderança vai ser ainda com Neemias, posteriormente com Neemias. Nessa liderança de Esdras, né, tinha um grupo de remanescentes que morava ao redor de Jerusalém. E eles ali estavam construindo, restaurando a cidade de Jerusalém
e o muro de Jerusalém. Vamos parar e analisar. Um povo cativo, exilado, escravo por outros povos, por outro povo. Como que ele volta, esse povo volta, um remanescente volta para a sua cidade de origem, sua cidade natal, sua cidade de referência, Jerusalém, a cidade santa, para poder restaurar essa cidade? É o agir de Deus na história, intervindo na vida dos judeus, permitindo essa restauração. Nós vamos ver no capítulo de hoje que o nosso Deus é um Deus de propósitos. É um Deus de propósito. Nada acontece fora do querer dele, nada acontece fora do objetivo de Deus. E Deus permitiu que o povo estivesse ali. Deus agiu para com que os reis, deixasse o povo ir até Jerusalém e reerguesse a cidade de Jerusalém, e reerguesse o muro de Jerusalém. Para quê? Para que o povo de Jerusalém tivesse um referencial. Ora, esses remanescentes, o povo de Israel, estava misturado, estava exilado no meio de povos pagãos. Então, era preciso ter uma liderança de Deus, uma liderança do povo de Deus, para que eles pudessem estar sempre trazendo à memória as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, os propósitos de Deus. Porque senão acabava se misturando, Então, Esdras é colocado por Deus como sacerdote e escriba com esta função de sempre estar trazendo ao povo a palavra de Deus, sempre estar trazendo ao povo a vontade de Deus, sempre lembrando ao povo a aliança que Deus fez com eles. E aí vem o nosso capítulo 9, que Esdras chega, faz o seu estudo, ele era escriba, ele era um sacerdote, ele faz o seu estudo, e após o seu ensinamento para o seu povo sobre a palavra de Deus, alguns chegam para ele e vêm trazendo uma situação que estava acontecendo no meio do povo e que ele não tinha conhecimento. Esdras capítulo 9, versículo 1, vamos começar pelo 1. Diz: acabados, pois, estas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Vamos parar para analisar isso aqui. Deus havia dito para o povo que uma das coisas que eles não podiam era se misturar com outros povos. Eles estavam convivendo com povos pagãos, com muitos povos pagãos, mas não era para eles se misturarem. Isto é, não era para justamente casar, não era uma mistura étnica. Não podia ter uma mistura religiosa. Qual era o propósito de Deus para o povo de Israel? Deus separou o povo judeu com um propósito. Qual era o propósito? A vinda do Messias. Então, o povo de Deus, o povo judeu, tinha que ser um povo separado, santificado para Deus. E Deus, então, fala que não podia misturar com outros povos, com povos pagãos, com povos politeístas, com povos que não buscavam Deus vivo, Deus soberano. E quando Esdras chega, ele fica sabendo da triste notícia que, na sua ausência, os judeus, o povo de Israel, tinha se misturado. Não a mistura étnica, mas a mistura religiosa. Tinham casado com outras mulheres e estavam agora vivendo o paganismo. Abandonaram a aliança com Deus e estavam vivendo um paganismo, estavam adorando os deuses, os falsos deuses dos pagãos, daqueles povos pagãos. E Esdras sabia que isso era terrível. Esdras sabia que vinha sobre o povo uma consequência terrível. Já viviam numa situação terrível,
que era o exílio. Eles não tinham liberdade política. E o pouco da liberdade religiosa que Deus estava proporcionando, que Deus já tinha movido os corações dos reis, permitindo o povo ir, um remanescente ir para Jerusalém e restaurar, o próprio povo de Deus estava botando a perder. Estava abrindo mão dessa bênção de Deus, né? E aí, no versículo 3, diz assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. O rasgar da veste, o rasgar do manto, é um símbolo de luto, de tristeza profunda. Era costume dos judeus, em tristeza profunda, rasgar suas vestes. Quando estavam em luto, rasgar suas vestes. Estes, em demonstração de desespero, de angústia, de saber dessa afronta do povo para com Deus, desse descaso do povo para com Deus, ele rasga seu vestido, ele rasga o seu manto. E ainda ele vai além, ele arranca o cabelo da sua cabeça e da sua barba. E aqui diz que ele se assentou atônito, pasmo, arrasado, destruído. Ele, como sacerdote, o que ele iria apresentar agora a Deus na hora da adoração, do sacrifício? O que ele ia apresentar diante de Deus, aquele povo? Aquele povo, meus irmãos, com a sua mistura, né, com o seu descaso da aliança com Deus, ele estava cometendo um pecado seríssimo, que era o pecado do abandono da aliança com Deus, do desprezo das coisas de Deus. E o pior, o pecado não doía no povo, doeu em Esdras. Esdras sentiu a dor do pecado, a tristeza do pecado, a consequência que ia ter, ele sentiu aquela tristeza. E o versículo 4 diz: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. A palavra que Esdras havia dado, havia ensinado, incomodou. Mas incomodou alguns, porque havia ali um pecado, além do pecado da comissão, de cometer a mistura, de cometer o paganismo. Havia um outro grupo dos judeus que não estavam nesse pecado, que não tinham cometido o pecado da miscigenação, do paganismo, mas estavam no pecado da tolerância. Sabiam do pecado e estavam conformados. E a Bíblia não diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós não temos que nos conformar com as coisas erradas do mundo. Nós não temos que nos conformar com as coisas que vêm contra a palavra de Deus e ficarmos calados. É justamente isso que Esdras se sente incomodado e vê dois erros: o da comissão e o da omissão. O grupo que estava omisso também estava em pecado. Mas esse grupo, pelo menos, procurou Esdras e falou: olha, está acontecendo isso. E Esdras, então, espera chegar até a hora do sacrifício, que era o horário que ele ia ter um encontro com Deus, ia se apresentar diante de Deus em nome do povo, para poder orar a Deus pelo povo, prestar um sacrifício a Deus. E aí eu pergunto: que sacrifício que Esdras ia apresentar a Deus diante daquele povo que abandonou a aliança, aquele povo que negligenciou a aliança, aquele povo que desprezou as promessas de Deus? O que Esdras ia apresentar naquele sacrifício? Esdras apresentou a si mesmo. Nós imaginamos que um sacerdote, quando vai diante de Deus, ia diante de Deus, ele deveria ir com uma vestimenta especial. Uma vestimenta
talvez própria para um sacrifício, própria para estar, né, no altar de Deus, Esdras não se preocupou com essa liturgia. Ele foi do jeito que ele estava, abatido, arrasado, desarrumado. Ele estava com a sua alma rasgada. Esdras estava sentindo a dor do pecado do povo. Meus irmãos, fazendo um parênteses, nós sentimos a dor do pecado, do nosso pecado. Nós sentimos a dor do pecado do nosso irmão ou do nosso familiar que ainda não teve o encontro com Cristo. Esdras teve empatia. Ele era, de fato, um líder responsável. Ele tinha a percepção de quem era Deus. Ele tinha a percepção do amor de Deus. Ele tinha a percepção da misericórdia de Deus. Ele tinha a percepção do poder de Deus. Tudo isso que o povo havia esquecido. Mamãe dizia que quem junta com porcos, farelo come. O povo se misturou com o paganismo e, em vez de transmitir o que é bom, absorveu o que é ruim. O povo esqueceu, o povo de Deus esqueceu essa percepção de tudo que Deus vinha fazendo e estava fazendo por eles. Mas Esdras não perdeu essa percepção. Mas teve uma outra percepção que Esdras também não perdeu, que é da justiça de Deus. Nós dizemos muito que Deus é amor, que a misericórdia de Deus renova cada manhã. Mas esquecemos que Deus também é justo e é igualmente justo. Que a justiça de Deus está no mesmo parâmetro do amor e da sua misericórdia. Esdras tinha a percepção profunda da justiça de Deus. E aqui, quando ele vai se apresentar, 3 da tarde, que era o sacrifício da tarde, ele vai do jeito que ele estava, angustiado, entristecido, enlutado, por causa do pecado do povo. E o que Esdras iria apresentar a Deus? E aí, no versículo 5 diz: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição. Que angústia estava sentindo aquele líder religioso, responsável em conduzir o povo à aliança, responsável em conduzir o povo à presença de Deus, responsável em conduzir o povo a ficar firmes na fé em Deus, num Deus vivo, num único Deus, num Deus soberano. Que angústia para aquele líder religioso estar diante de Deus na hora do sacrifício. O que ele iria falar para Deus? E ele diz: havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. A posição de joelhos é de humildade. O levantar as mãos é de clamor. É uma forma da gente orar ao Senhor. Orar de joelhos é humildade, demonstração de humildade. A Bíblia diz que Deus se agrada de um espírito contrito e quebrantado diante do Senhor. Com certeza, Esdras estava com um espírito humilde e quebrantado diante do Senhor. Mas o pecado não era dele. O pecado era do povo. Ele podia se justificar para Deus assim, né? Ele podia justificar: Senhor, o povo prevaricou. Senhor, o povo misturou. Senhor, o povo negligenciou. Ele podia tirar o corpo dele da reta, a alma dele da situação e falar: o povo não obedeceu. Não. Esdras vai além. O comprometimento com Esdras, com Deus e com o povo, e além do seu orgulho, além da sua posição, além de qualquer coisa que pudesse vir à sua mente, ele era comprometido com Deus. E aí ele diz o seguinte: e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus,
porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele diz, estou confuso. É como se ele dissesse, Senhor, não sei o que dizer. Não sei por onde começar. Não sei como pedir perdão por tão grande pecado, por essa idolatria tão grande. Não sei por onde, estou confuso e estou envergonhado. Ele estava sentindo a vergonha do povo, a vergonha que o povo não sentiu por estar no erro, ele estava sentindo envergonhado. E ele fala, ele verbaliza para Deus, estou confuso e envergonhado. E ele diz, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Já não bastava os pecados oriundos, porque somos pecadores, então pecamos, né? Já não bastasse o pecado que faz parte do nosso DNA, da nossa alma pecadora, ainda tinha um pecado da comissão, um pecado lúcido, consciente de que estava errado. O povo tinha consciência que estava errado, que estava errando, que estava quebrando um pacto com Deus. Então, esse aqui, ele diz, a nossa iniquidade, a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele toma o pecado do povo para si. Quando eu estava estudando isso, eu parei e pensei assim, quando eu oro para alguém, eu oro por alguém, que eu conheço ou eu não conheço, alguma vez eu já falei, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados também desse irmão, dessa irmã. Perdoa, Senhor, para que o seu corpo seja sarado, para que a sua alma seja sarada, para que sua mente seja sarada. Nós pedimos a Deus a cura para a pessoa, nós pedimos a libertação da pessoa, nós pedimos a restauração da pessoa, do que aquela pessoa está precisando, aquele irmão está precisando, ou daquele ente querido está precisando, ou daquele pedido que foi feito no grupo está precisando. Mas, às vezes, a consequência do que está passando é a consequência de um pecado não confessado. Às vezes, um pecado não reconhecido. E como não é reconhecido, não é confessado. Então, quando nós oramos, nós também devemos orar pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir perdão a Deus pelo pecado de quem a gente está orando. Nós não sabemos qual é o pecado, mas Deus sabe. Senhor, tem misericórdia. Se há algum pecado na vida daquela irmã, daquele irmão, daquela pessoa, Senhor, tem misericórdia, perdoa. Faz aquela pessoa te reconhecer, faz aquela pessoa te conhecer. Liberta em nome de Jesus. Êxodo se coloca na brecha. Se coloca na brecha e pede perdão e diz, as nossas iniquidades, as nossas culpas cresceram até o céu. Êxodo, ele esqueceu o seu orgulho, esqueceu a sua posição e agora ele intercede pelo povo como se ele estivesse naquele pecado, naquela condição, né? Tal era o desespero dele, a angústia dele. E o versículo 7 diz, desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Esdras apresenta na sua oração um histórico do que estava vivendo o povo de Israel desde os tempos dos pais dele. Um histórico de cativeiro por causa do pecado, por causa da desobediência. O orgulho nos leva a sermos desobedientes. O orgulho é característica de autossuficiência. Não, hoje eu faço, amanhã eu me arrependo, amanhã eu mudo. O orgulho, ele cega a nossa fé. O orgulho tira de nós a percepção da soberania de Deus. O orgulho nos tira a percepção do poder de Deus. O orgulho nos dá um sentimento de autossuficiência que nós não temos. Orgulho é obra da carne, não é fruto do Espírito.
E aqui Esdras, ele faz um apanhado do histórico do povo, dizendo: nós estamos nessa vida de cativeiro há gerações, por causa dos pecados. Nós passamos pela espada, nós passamos pelo cativeiro, nós passamos por roubo e confusão do rosto. O povo vencendo, o povo de Deus, o povo de Israel, por causa dos pecados, das desobediências, vem sendo humilhado. Quando obedece, Deus liberta. Quando desobedece, erra de novo, é cativo, é vencido por outros povos, é levado cativo por outros povos. E Esdras faz a oração dele, não lembrando Deus, porque Deus não esquece de nada, mas ele lembrando, dizendo para Deus que ele lembrava, que ele tinha consciência de tudo que vem passando e o porquê estavam passando. Ao mesmo tempo, Esdras, quando fala desse histórico de cativeiro, ele está dizendo que ele tem percepção. Senhor, eu tenho percepção de quem tu és. Eu não te esqueci. Eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Eu sei que tu és misericordioso. Eu sei que tu és bondoso. Eu sei que tu és fiel. A música que Paulo César cantou agora é tudo nesse texto, né? Esdras sabia da fidelidade de Deus. Esdras sabia, tinha percepção da fidelidade de Deus. Mas Esdras também sabia da justiça de Deus. E que aquela situação de voltar a Jerusalém, restaurar a cidade, restaurar o templo, reconstruir o muro lá na época de Neemias, tudo isso estava em risco de perder tudo de novo. Vamos parar e analisar também um pedaço aqui da história. Por que Deus permitiu? Porque aqui, quando Esdras fala isso, sobre que os povos, né, que o povo judeu estava sendo levado a ser cativo de geração a geração, né, Esdras estava falando que quando o povo pecava, Deus disciplinava. A Bíblia diz que Deus repreende o filho a quem ama. Deus repreende o povo dele. Deus não repreende o mundo. Deus repreende o povo dele. Quando somos repreendidos, exortados, é porque nós estamos no erro e nós somos filho. Esse mostra aqui esse histórico. E o objetivo de Deus em restaurar a cidade, restaurar o templo, é para que o povo de Israel não perdesse a sua origem, não esquecesse na sua mente a sua origem. Era um povo separado por Deus, com um propósito de ser um povo que viria o Filho de Deus, o Messias. Então, Deus, ele intervém na história, permitindo essa reconstrução para que o povo tivesse uma referência de povo. Tivesse uma referência de povo, uma referência de Deus. O templo era para ser adorado a Deus. Os povos pagãos adoravam lá do jeito deles. O templo de Deus que estava sendo restaurado era para ali cultuar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, Deus tinha um propósito. Como hoje, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito para o que está acontecendo. Nada está acontecendo por acaso. Nada está acontecendo por causa de coisinhas de ser humano. Tudo está acontecendo com o propósito de Deus. Esdras continua no versículo 9, versículo 8. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade. O povo de Israel não tinha estabilidade política. O povo de Israel não tinha condição política. Eles estavam exilados. Mas Deus aqui permite estabilidade religiosa. Condição deles poderem se reunir e prestar culto a Deus, prestar um sacrifício a Deus. Deus estava permitindo isso e o povo abandonou.
E a Iesa continua, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, abrir os olhos, ó Deus nosso, e para nós dar um pouco de vida na nossa servidão. Em meio à servidão, Deus estava dando liberdade religiosa. Em meio à servidão, Deus estava dando liberdade para eles adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Neemias se coloca na brecha pelo povo, ora pelo povo, se humilha pelo povo, e ele fala, ó Deus, tem misericórdia de todos nós, da nossa iniquidade, dos nossos pecados. O que nós aprendemos com Neemias, meus irmãos? Que nós devemos ser humildes, buscar a humildade, que nós devemos ser intercessores das pessoas que pedem a nossa oração. Precisamos ter vida de oração. A gente só pode ser intercessor se a gente tiver a prática da oração, como é fundamental para a nossa vida cristã, a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de uma conversa com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Como é fundamental. Alguém chega para mim, chega para você e fala, ora por mim. Estou passando por uma situação tão difícil. Ora por mim. Se chega a nós e pede, chega a você e pede para orar, é porque confia. Olha em nós e vê em nós a pessoa de Deus, vê em nós a presença de Deus, vê em nós um comprometimento com Deus. Então precisamos orar, precisamos fazer jus a essa fé, a essa crença, a esse temor. Esdras fazia jus a esse temor a Deus, a essa comunhão. Versículo 9, para terminar, diz, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as nossas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Ele reconheceu que o agir de Deus é que estava proporcionando tudo isso. Ele estava clamando a Deus por misericórdia. Ele estava clamando a Deus para que o povo se humilhasse e voltasse, e Deus tivesse misericórdia e perdoasse o povo. Meus irmãos, no decorrer deste capítulo, que nós não vamos ler, diz que um grupo que estava em pecado, estava naquele paganismo, foi incomodado pela oração de Esdras, foi tocado e procurou Esdras e pediu perdão e disse, nós vamos abandonar o pecado. Nós vamos voltar à aliança com Deus. E esse grupo se arrependeu, voltou para o povo, e todo o povo, diz que todo o povo se arrependeu e voltaram para o propósito de Deus. Eu fiz uma anotação que eu achei muito interessante, diz, Esdras organizou a comunidade judaica em torno da lei. Dessa época em diante, a marca distintiva de um judeu não seria mais geográfico-nacional, mas sim referente à aceitação da lei. Eles continuaram ainda cativos por algum tempo. Permaneceram, não mudou a situação geográfica deles. Continuam ainda no meio de povos pagãos, mas agora de forma diferenciada. Agora de forma buscando a Deus verdadeiramente. Agora sendo fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Arrependidos, transformados, restaurados. A ponto das pessoas olharem para o povo de Israel e falar, este é o povo do Deus vivo, do Deus soberano. Meus irmãos, nós temos que ser olhados como povo de Deus. Alguém olhar para nós e falar, aquela pessoa ali é de Deus.
eu vejo nela uma luz, eu vejo nela uma diferença. Aquela pessoa é de Deus. Porque a luz de Jesus, ela ilumina a nossa vida. Ela ilumina as pessoas que estão nas trevas, que estão em angústia. Nós somos a luz de Jesus neste mundo. Então, nós precisamos, dia após dia, estar na presença do Senhor. Levar Deus a sério. Levar as promessas de Deus a sério. O que é levar a sério? É crer e confiar. Alguns acreditam, mas às vezes não confiam. Falam, não, essa promessa não é para mim. Essa promessa é para a irmã Hilda, que é a mulher de Deus, temente a Deus. Essa promessa é para o pastor Hélio, é para o pastor Rogério. Esta promessa é para o irmão fulano. Não, essa promessa é igualmente a todos que se curvam diante de Deus. As promessas de Deus é igualmente a todos aqueles que se curvam diante de Deus, que são fiéis, são tementes a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E nós precisamos propagar isso, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas também precisamos propagar a justiça de Deus, que Deus é justo. Precisamos fazer diferença na vida, no tempo que estamos vivendo. E nos tempos de hoje, qual é o nosso cativeiro? Nós estamos vivendo no cativeiro, meus irmãos. E não é o cativeiro só da pandemia, não, que a gente fala tanto de pandemia, chega até a entristecer isso, né? Mas o nosso cativeiro agora, o cativeiro de toda a humanidade, não é só a pandemia, não. Nós estamos cativos na rede social, porque nós não podemos estar junto com os irmãos, todo mundo junto. E aí aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão na comunhão com Deus, estão firmes ali na palavra, estão buscando as redes para buscar a Deus. Mas quantos se perderam nesse período? Quantos se desanimaram neste período? Quantos afrouxaram a sua fé? Desistiram? Se entregaram ao desânimo? Precisam das nossas orações. Precisam da nossa intercessão. Porque, com certeza, como a Edneia falou, alguém está orando por nós. Nós estamos em pé porque alguém está orando por nós. Nós precisamos orar para que outros estejam em pé, de joelhos diante de Deus, mas em pé diante do mundo, firmes na fé, para que quando essa fase passar, esse exílio passar, nós possamos estar todos aqui, presentes, firmes, como se nada tivesse acontecido, mais fortalecidos do que antes, renovados, com experiências com Deus para contar, para compartilhar um com o outro. E não para contar derrota, não para contar tristeza, mas para contar bênçãos. Porque nós estamos num período que Deus tem sim nos abençoado. Deus tem sim nos livrado de muitas coisas que nós não sabemos, que nós não vemos, mas Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, aprendamos com Esdras. Vamos nos colocar na brecha para orar pelos nossos, pelas pessoas que nós não conhecemos. Vamos orar, vamos interceder pelas pessoas. Vamos orar por nós mesmos, para que possamos continuar de joelhos diante de Deus e em pé diante do mundo. Vamos orar ao Senhor para que, quando vierem situações da vida, querendo nos puxar o tapete, querendo abalar nossa fé, nós possamos verdadeiramente estar firmes nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, sabendo que o nosso Deus está na direção da história do mundo e das nossas vidas, do seu povo. Nós somos um povo separado por Deus e para Deus. Que a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes sejam firmados na rocha que é Cristo. Por isso nós agradecemos a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe no estudo desta manhã. Irmã Edneia.
Amém. Que Deus seja louvado no nome dele, para ele, por ele e para ele. Então nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com essa música tão especial para mim e para você. Em fervente oração, em do teu coração, na presença de Deus derramar. Nós não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Nós acabamos de louvar ao Senhor e dizer que o Senhor tem poder quando nós deixamos tudo no altar do Senhor. Hoje, para nossa IBD, para a nossa igreja, é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário do Paulo César.
Hoje é 14 de fevereiro de 2021. Eu não quero dizer para você, meu irmão, que está aí na rede, quantos anos que o Paulinho está fazendo. Mas eu só sei que ele está fazendo aniversário hoje. Então, Paulinho, eu quero te agradecer porque você aceitou o convite. E eu quero te parabenizar no dia de hoje. Que pelo Senhor, e para o Senhor, você está fazendo aniversário. Amém. Deus te poupou. Deus está te usando para a honra e glória do nome de Deus. E eu quero que você, que está aí em casa também, agradeça. Ore pela vida do Paulinho. Ore pela vida da nossa igreja. Nós estamos há 2 domingos. Está faltando só 2 domingos para nós começarmos a fazer aniversário. E só são 130 anos, só. Há 130 anos, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E você, aí de casa, também você é responsável de estar junto conosco, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, pelos 130 anos da nossa igreja. Nossa igreja é eu e você. Nosso templo é aqui da Formosa, mas a igreja sou eu e sou você. Eu quero agradecer também o Ismael, o Léo e o Cezinha. Muito obrigada, meninos. Deus abençoe vocês. Deus continue fortalecendo vocês. E Deus continue capacitando vocês para que vocês possam estar juntos com 130 anos da igreja, comemorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque este ano vai ficar na história e vai ficar para a história. E eu vou pedir à irmã Kátia que esteja colocando a vida do Paulinho nas mãos do Senhor. Não só a do Paulinho, mas tem mais outros irmãos também que vão fazer aniversário essa semana. E que você se sinta parabenizado, que você se sinta honrado, que você se sinta homenageado pela EBD, Escola Bíblica Dominical. E depois da oração da Kátia, nós vamos estar encerrando a nossa EBD. 663. Porque temos, ó Deus, conhecimento que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o único Deus. Senhor, meu Deus, venha sobre nós, ó Deus, o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai. Dá-nos, ó Deus, a cada dia, Senhor, comunhão contigo. Firma, ó Deus, a nossa fé em Ti, para que tudo que tiver que vir, ó Deus, possamos estar de joelhos diante de Ti e em pé diante do mundo, Senhor, propagando a Tua palavra, Senhor, intercedendo. Renova as nossas forças, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, quero Te pedir uma bênção especial para Paulo César, Deus, que hoje completa mais um ano de vida, mais um ano de vitória que o Senhor tem dado a ele, Senhor. O Senhor tem abençoado. O Senhor possa, Deus, conceder a ele muitos outros anos, ó Deus, de vida, de saúde, na Tua presença. Abençoa também a sua família, Senhor. Que ele esteja, Deus, e continue, ó Deus, Te louvando e bendizendo o Teu nome, ó Deus, como sempre fez. Muito obrigada, ó Deus, por cada irmão que está aqui presente, por cada família representada. Muito obrigado por todo, ó Deus, que juntamente comigo, ó Deus, estudaram a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha inundar os nossos corações, venha renovar as nossas mentes, venha, ó Deus, avivar a nossa alma, o nosso espírito. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais